O diplomata brasileiro Gerson Brandão tem mais de 20 anos de experiência em relações internacionais e em resolução de conflitos. Ele, que está nesse momento na Ucrânia, falou sobre a guerra com a Rússia e sobre a importância de separar a religião da política. Eu quero convidar você a assistir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e dar um like, porque aqui é muita informação. Eu tenho o prazer de conversar agora para o Jornal à Tarde e para o portal Muita Informação com Gerson Brandão, brasileiro, diplomata da Organização das Nações Unidas e que tem um trabalho de mais de 20 anos justamente na resolução de conflitos, na gestão de catástrofe. Gerson, você está agora na Ucrânia, que é o principal ponto de tensão hoje, de conflito no mundo. Que avaliação você faz da guerra estando aí no centro do que está acontecendo hoje e de tanto temor hoje no mundo? Obrigado, Oswaldo. Olha, a guerra, como sempre, ela é desnecessária e triste. E esse conflito, acho que mais do que outros conflitos que a gente vê, acompanha nas notícias nas últimas semanas, é uma guerra que, afinal, foi criada por um membro do Conselho de Segurança da ONU, que, teoricamente, tinha a obrigação de zelar pela paz. Então, como sempre, a guerra é triste, desnecessária e nesse caso, ela acaba sendo ainda mais incoerente do que outras guerras que a gente conhece. Na verdade, o mundo todo paga por problemas decorrentes de uma guerra como essa da Ucrânia, mas quem sofre realmente são os ucranianos, que estão morrendo ou estão sendo obrigados a fugir do país. Como você avalia a situação local, estando tão perto do que está acontecendo nesse momento? Olha, justamente, a primeira vítima da guerra são as pessoas inocentes, são os ucranianos, são as crianças, são pessoas idosas, são mulheres que tiveram que abandonar suas famílias que foram destroçadas, que tiveram que se separar por essa guerra. Então, é um trabalho complicado de tentar assistir pessoas que nós sabemos vivem um trauma que é inimaginável. O nosso trabalho prioritário é trazer assistência humanitária a essas pessoas vítimas da guerra, mas a gente sabe que o que elas precisam é de paz, o que elas precisam é de estabilidade. E, nesse momento, infelizmente, apesar de todos os recursos que a Organização das Nações Unidas e parceiros que trabalham conosco têm, nós não conseguimos trazer aquilo que é mais importante, que é a paz e que é a estabilidade. Mas, enfim, com os recursos que nós temos, nós tentamos trazer, sim, a alimentação, abrigo, assistência médica e, sobretudo, assistência psicológica, porque as pessoas precisam bastante nesse momento. Que olhar os países do mundo, inclusive o Brasil, devem ter nesse momento de guerra entre a Ucrânia e a Rússia? Olha, o mais importante é buscar a paz, como eu dizia antes, por mais que nós tenhamos a assistência a trazer essas pessoas, no final, que as pessoas precisam de paz e de estabilidade. Então, acho que o mundo deveria se concentrar, como, felizmente, vários países vêm fazendo, em tentar uma situação, uma negociação para terminar com esse conflito que, uma vez mais, é injusto e desnecessário. Então, a nossa esperança é que mais e mais países, sobretudo os países que nós sabemos que têm uma influência global importante, se empenhem na resolução desse conflito. Falta vontade a esses países, a esses chefes de nação, a tentar intervir de forma mais enérgica na construção desse consenso, dessa paz? Olha, a situação de verdade é bastante complexa. Por um lado, sim, existe engajamento de vários países influentes para buscar a paz. Mas, ao mesmo tempo, acho que, sim, mais países deveriam se envolver, porque hoje em dia nós não falamos da guerra na Ucrânia, nós não falamos de uma guerra na Europa, nós falamos de uma guerra que tem um alcance global, que seja em função da crise econômica, que é uma das consequências dessa guerra. A gente já fala mais e mais de segurança alimentar entre a Rússia e a Ucrânia. Nós temos grandes produtores, países de trigo, de milho, então vai ter um impacto na segurança alimentar mundial.
em função desse conflito aqui na Ucrânia. Então, sim, é uma guerra na Ucrânia. As primeiras vítimas, as maiores vítimas são ucranianas, mas o alcance dessa guerra, nós sabemos que ele é global. Então, é importante que haja um engajamento global para a resolução desse conflito. Esse engajamento não deve ser restrito apenas aos homens públicos, ao poder público. Qual o papel das empresas privadas também na proteção das pessoas no meio dessas guerras que têm acontecido, como é o caso da Ucrânia? Olha, é bom você falar das empresas privadas, porque a gente não vive num mundo mais e mais controlado pelo capital, onde existe uma influência enorme das empresas privadas sobre governos ao redor do mundo. Então, sim, um aspecto importante dentro dessa resolução de conflitos que a gente aguarda é justamente o engajamento de empresas privadas, o engajamento de pessoas ao redor do mundo, que seja fazendo pressão sobre os seus governos ou fazendo pressão sobre os governos que estão diretamente envolvidos no conflito. Então, é importante que esse engajamento global não seja só de chefes de Estado, chefes de governo, mas também, sim, de sociedade civil e, sobretudo, empresas privadas, quando a gente conhece a importância do capital hoje no mundo. Até porque há uma influência muito grande desse capital privado sobre o processo de gestão e até mesmo sobre as decisões de cada um ou de muitos dos países, não é isso, Gerson? Olha, a guerra sempre tem um componente econômico importante, né? Quando a gente fala desse conflito, especificamente aqui na Ucrânia, a gente fala também de interesses econômicos, né? A região do Donbass, no leste da Ucrânia, é uma região muito rica em minério. Então, sim, como infelizmente em quase todos os conflitos que eu acompanhei, que eu trabalhei nos últimos anos, existe um componente econômico bem importante. Existem interesses econômicos contrariados que acabam contribuindo para o conflito. Então, sim, é importante você aliar o capital na resolução de conflitos, porque os conflitos, em geral, têm um componente econômico que é bem importante. Você está, nesse momento, na Ucrânia. Aonde, especificamente, você se encontra e de que forma você consegue auxiliar a população local no meio dessa zona de conflito? Como tem sido a sua rotina aí na Ucrânia? Nesse momento, eu estou no sul da Ucrânia, no sul da capital Kiev. Então, Kiev é a capital da Ucrânia, e eu estou numa cidade chamada Vinnytsia, que é no sul da Ucrânia. E eu cubro essa região sudoeste central da Ucrânia. O meu trabalho, prioritariamente, é identificar as pessoas que tiveram que fugir da parte leste em função do conflito e que buscam uma certa estabilidade, ou ao menos segurança, na parte central e na parte oeste do país. Então, há vários acampamentos de pessoas que tiveram que sair de suas casas, que foram criados pelo governo e a ONU, com várias outras ONGs parceiras. Nós tentamos levar assistência a esses acampamentos provisórios que foram criados pelo governo. Então, são escolas, são prédios públicos ou prédios abandonados que foram ocupados pelas pessoas que fugiram das zonas de conflito. Hotéis, inclusive, existe uma solidariedade enorme. Há vários hotéis que disponibilizaram quartos para que as pessoas pudessem ter um lugar para dormir, para viver nesse momento de deslocamento forçado. Então, o nosso trabalho é assim, chegar até essas pessoas com assistência que eles necessitam, que seja assistência alimentar, médica, psicológica, como eu dizia antes. Ao mesmo tempo, nós sabemos que ainda existem pessoas que continuam nessas zonas onde há enfrentamentos, ou zonas onde, infelizmente, a situação tende a deteriorar. Então, por exemplo, na próxima semana eu devo viajar para o sul da Ucrânia, uma cidade chamada Odessa, que fica um pouco mais perto da chamada linha de combate, e tentar negociar com os dois lados para que a assistência chegue até essas zonas onde, infelizmente, há pessoas que não puderam ou que simplesmente não quiseram sair de suas casas, apesar do conflito. Então, é um trabalho de, sim, assistir as pessoas que conseguiram se deslocar
até a região oeste, que é um pouco mais segura, e negociar o acesso para levar assistência às zonas onde ainda há enfrentamentos. Você atua como um diplomata das Nações Unidas e fala muito sobre as consequências humanitárias da intolerância religiosa. Que diagnóstico você faz dessa situação hoje no mundo e por que demoramos tanto para evoluir ao tratar da questão da intolerância hoje? Olha, infelizmente, e não é de hoje, já data de muito tempo, nós descobrimos que uma das maneiras de mobilizar uma população é através da fé. E nós sabemos hoje em dia que a fé, e infelizmente há vários estudos que infelizmente confirmam que a fé se tornou um instrumento de poder. Você, através da fé, através do nacionalismo, se mobiliza populações e através dessa mesma fé você cria um conflito que pode servir, que serve em geral a um projeto de poder. É uma forma de manipulação que, infelizmente, todos nós estamos sujeitos a isso. Nós, no momento de dificuldade, nós buscamos a fé e hoje em dia nós sabemos que essa fé pode ser manipulada. E nós vemos que a fé ela é manipulada. Se eu puder te dar um número, entre as 31 situações de conflito que a ONU acompanha, atua ao redor do mundo, dessas 31 situações, 28 são situações de conflito armado. E desses 28 conflitos armados, 21 têm um fundo religioso. Então, hoje em dia, a gente pode dizer que se existe instabilidade no mundo, ela existe porque a fé ela é manipulada com propósito político. Por que tanto ódio e desamor em nome de Deus? Por que tanta intolerância religiosa e tanta discriminação? Como reverter essa situação atual que a gente vive hoje? Olha, primeiro acho que é importante você separar a política da religião, porque no momento onde há essa amalgama e onde, como eu disse antes, onde a religião se torna uma plataforma para um projeto de poder, você cria um conflito. E, de novo, a estatística mostra com bastante clareza quantos conflitos ao redor do mundo ele tem um fundo religioso. Então, acho que é importante separar a política da religião. Né? Os religiosos ficam na igreja e eles falam dos diferentes livros sagrados que existem, que seja a Torá, a Bíblia ou o Alcorão. Religião deve se limitar a um espaço de culto, a um espaço de fé. A religião não deve se misturar com a política, porque a consequência da mistura da política com a religião ela é bem clara, e as situações de conflito que a gente vê ao redor do mundo é a consequência dessa mistura entre política e religião e como a religião é utilizada como projeto de poder. Então, sim, a religião é aquilo que nos faz crescer como pessoas e a palavra de Deus, seja lá como a gente quer chamar, esse Deus não deve servir a nenhum propósito político. Então, acho que começa com essa separação entre a política e a religião. A situação do Brasil de intolerância às minorias ficou muito mais evidente com a ascensão do atual presidente Bolsonaro ao poder. Que avaliação você faz do nosso país hoje, tendo essa visão de mundo que você tem? Olha, eu não queria falar de situação política brasileira, ou ainda menos de análise política, apesar de brasileira é uma situação que eu não venho acompanhando com muita proximidade nas últimas semanas, mas nós voltamos à questão anterior da importância de garantir o Estado laico. Né? O Brasil é um Estado constitucionalmente laico, e acho que é importante garantir essa laicidade, porque, uma vez mais, no momento onde você mistura a política com a religião e quando a fé das pessoas se transforma em um projeto de poder, você acaba dividindo um país. Durante muitos anos, a gente sempre falou da democracia racial no Brasil, né? Inclusive, eu me lembro que há pouco tempo atrás eu participava de uma conferência no Brasil e um dos participantes criticava a ONU por falar de democracia racial. E, sim, num determinado momento, um colega relator da organização falou de democracia racial, mas nesse momento também era importante a gente fazer a separação entre democracia e harmonia.
né? Nós não temos uma harmonia racial, nós não temos uma harmonia religiosa. E é obrigação do Estado trabalhar por essa harmonia. E no momento onde a fé é utilizada como projeto de poder, você imediatamente deixa de trabalhar pela harmonia que deveria existir entre as religiões. Você passa a favorizar uma religião para que ela seja superior a outra. Então, sim, existe a responsabilidade do Estado, dos governos em trabalhar por essa harmonia racial, religiosa obviamente, a harmonia social. E a religião, a gente sabe que ele tem um papel importante dentro dessa harmonia que nós buscamos. A gente sabe que as desigualdades no Brasil, as desigualdades sociais, elas são ainda muito fortes e separam e excluem muito a população. Independente da questão político-partidária, a gente está vivendo um ano eleitoral. O que você acredita que o próximo presidente da República do Brasil deva colocar como prioridade para reverter essa situação de tantas desigualdades sociais que a gente vive hoje no Brasil? Bom, aqui acho que eu não falo como funcionário da Organização das Nações Unidas, mas talvez como cidadão brasileiro. A gente conhece as necessidades do nosso país, que seja em relação à violência urbana, em relação a acesso à oportunidade de trabalho, proteção do meio ambiente, enfim, os desafios são muitos e são desafios que nós conhecemos. Eu acho que é importante o governo trabalhar, como eu dizia antes, trabalhar antes de mais nada, a harmonia social, a reintegração do país. A gente vive um país hoje em dia que é bastante polarizado, onde, infelizmente, o debate político acabou contaminando as relações sociais, e acho que o próximo governo deve prestar bastante atenção a isso, a tentar criar esse ambiente de harmonia e de respeito. Nós podemos ter opiniões distintas, nós podemos ter religiões diferentes, mas ainda assim nós podemos viver junto como um povo. Acho que é importante trabalhar esse aspecto de reunificação social que a gente perdeu nos últimos anos. E a reunificação social, ela passa, eu acho, pela garantia da laicidade do Estado e que o Estado possa contribuir para que todas as religiões tenham as mesmas oportunidades. E depois, sim, claro, essa questão de oportunidade de trabalho. Nós sabemos as distinções que existem entre empregos para homens, empregos para as mulheres, as facilidades que os brancos têm em relação aos negros, enfim, são muitos os desafios que a gente tem no nosso país e eles passam, sim, pela igualdade de oportunidades, proteção do meio ambiente, mas acho que, sobretudo, essa distensão social que existe no Brasil, ela tem que ser curada. Acho que é importante a gente poder voltar a viver como um povo, independente das nossas opiniões políticas ou da nossa crença religiosa. E o governo acho que deve trabalhar por isso. Você atuou por mais de 5 anos em projetos como a ONG francesa Médicos do Mundo e a ONG britânica Merlin, contribuindo justamente aí nessa tentativa de restabelecimento de serviços médicos, de assistência às vítimas de guerras como Angola, Congo, Costa do Marfim, Iraque. A situação desses países melhorou ou o clima de guerra, de instabilidade e de intolerância ainda impera nessas localidades? Olha, e alguns países, felizmente melhorou. E a Libéria, o Timor-Leste, 2 países onde eu trabalhei bastante tempo, são, acho que, 2 exemplos positivos que eu posso dar para você de situações de conflito que não existem mais. Infelizmente, na Libéria, depois do conflito, houve a crise do ébola há alguns anos atrás e essa questão médica, a capacidade do Estado em oferecer serviços médicos de saúde ainda é bem limitada, mas o conflito armado que existia na Libéria e no Timor-Leste, felizmente, não existe mais. Então, há exemplos positivos, como também, infelizmente, há situações que não melhoraram muito nos últimos anos. E o Iraque, para mim, é um desses exemplos claros, onde a gente pode falar de conflito armado, intolerância religiosa, mas de, sobretudo, responsabilidade do Estado e responsabilidade de governos estrangeiros na estabilidade de um país.
o que acabou criando também uma desestabilidade na região, o conflito do Iraque, um pouco como a situação que a gente vive hoje em dia na Ucrânia, tem consequências regionais. Então, uma vez mais, não é responsabilidade só de um país, de um Estado, mas responsabilidade de vários países em trazer estabilidade para essa região. E, de novo, o exemplo clássico de manipulação da fé para um projeto de poder que acontece no Iraque. Você está lançando um livro agora sobre uma das cidades mais ricas do mundo, por causa da produção do cobalto, mas que é marcado pelas disparidades e pela pobreza da maioria da população, porque tantos com tão pouco e tão poucos com tanto, sem olhar para a condição mínima da população, de populações como essa, de modo geral. Olha, nós vivemos num mundo egoísta, não? Acho que é o primeiro comentário que eu posso fazer, dizer que nós sabemos que nós vivemos num mundo egoísta, onde quanto mais nós temos, mais nós queremos. Mas eu acho que o que define a tragédia de Likasi, como você falou, desse livro que eu finalizei e que eu espero poder lançar ainda esse ano, a depender da situação aqui na Ucrânia, de meu trabalho na Ucrânia, é que Likasi é considerado por muitos o futuro da humanidade. O cobalto é a matéria-prima para as baterias dos telefones que são indispensáveis na nossa vida. O cobalto é a matéria-prima para as baterias dos carros elétricos. Então, nós todos queremos viver num mundo com menos poluição. E a redução da poluição passa pela redução do CO2, passa pela utilização de carros elétricos. Mas o custo humano da produção dessas baterias, quem paga são os habitantes de Likasi, quem paga são os congoleses de maneira geral. Então, o livro tenta atirar a nossa atenção frente a essa incoerência que existe de proteção da humanidade, revolução verde. Nós todos queremos viver em um mundo menos poluído, mas nós não sabemos quem é que paga o preço dessa revolução verde. Nós não sabemos qual é o custo de ter um telefone celular, de ter um computador portátil que usa uma bateria que tem como matéria-prima cobalto. Você é carioca, mas tem uma relação próxima com a Bahia, próxima com os baianos. Como é que você se relaciona hoje com o nosso estado, com a população baiana? Olha, eu sou baiano, sim. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu sou baiano, sim. Eu sou o Ganda Casa Branca, eu tenho uma relação forte com a cidade de Salvador. A minha comunidade é a comunidade do Candomblé, a comunidade da Casa Branca. Então, sim, eu nasci no Rio de Janeiro, mas a minha história no Brasil é na Bahia. Minha mãe mora em Salvador, meus irmãos, minha sobrinha, meus sobrinhos, enfim, a minha vida é na Bahia. E quando eu vou ao Brasil, eu falo, eu vou para Salvador. Sim, eu vou para o Brasil, mas eu tenho que ir para Salvador, tenho que comer a minha moqueca, tenho que beber água de coco, eu tenho que fazer um passeio, mergulhar na praia, passar uns dias descansando na ilha de Itaparica. Sim, a Bahia é minha casa, a Bahia é minha vida. Então, realmente, você é bem baiano. Sim, você não tem a dúvida disso. Eu quero agradecer demais a sua disponibilidade de falar com a gente, dar os parabéns, você tem um trabalho realmente importantíssimo e muitas vezes invisível aos olhos da grande população. Eu espero que com esse nosso papo outras pessoas consigam entender a importância de separar religião de gestão pública e que debates aconteçam justamente para que a gente possa evoluir enquanto sociedade, enquanto população, já que não dá para você achar normal crescer, se desenvolver a troco de muito sofrimento, de muita luta e de muito suor e sangue da população. Obrigado, viu, Gerson? Obrigado a você, Oswaldo. Justamente, acho que o momento que a gente vive no mundo é um momento de solidariedade, né? O momento de saber que a dor do meu vizinho é a minha dor. Eu não posso viver bem se o meu entorno não vive bem. E acho que é importante nós olharmos para as pessoas que vivem ao nosso redor e pensar que o nosso bem-estar deve ser o bem-estar das outras pessoas. O mundo precisa de mais solidariedade. Então, assim, obrigado pela oportunidade de poder falar de solidariedade
com você. E Obrigado. só mais uma dúvida, a gente ainda está vivendo uma fase de transição na pandemia. A Covid não foi eliminada do mundo. Como tem sido também lidado essa questão da pandemia nas zonas de conflito, ou diante de tantos conflitos, a pandemia acaba tendo menos espaço que deveria? Olha, em situações de conflito, nós temos, infelizmente, outras prioridades, não? A prioridade maior que a gente tem é com a vida, e uma das sensibilizações que a gente faz com frequência e continua fazendo aqui na Ucrânia, justamente em relação a isso, é dizer que a pandemia não acabou, né? É difícil falar de pandemia com bombas caindo sobre a cabeça, com sirenes informando que pode haver um bombardeio aéreo a qualquer momento, mas é importante nós continuarmos falando da pandemia, que seja na Ucrânia, apesar de toda a instabilidade no país, ou que seja em outros lugares, a pandemia ainda não acabou. Então, sim, já morreram muitas pessoas e, infelizmente, algumas pessoas continuam morrendo, então é importante nos vacinarmos, é importante, dentro da medida do possível, manter o distanciamento social e, sobretudo, continuar usando máscaras em lugares fechados. O vírus continua circulando e continua matando